Olá, meu nome é Luiz Roberto e hoje eu vou apresentar um vídeo para falar sobre o comandante Edgar Amon, Edgar Pereira Amon. Esse espírita, como muitos outros, dedicou muito do seu saber, do seu tempo para a divulgação da doutrina espírita. Se você quiser uma biografia acentuada, ampla do Edgar Amon, procure lá no Centro Espírita Caminho de Luz, entra lá no site do Centro Espírita Caminho de Luz, e procure pela biografia do Edgar Amon. Você vai ver o quanto esse sujeito fez em benefício do país como militar e como ele ingressou nas lides do Espiritismo. Nós também temos um site chamado, deixa eu me lembrar aqui, caibá.com.br. Lá tem mini biografias de vários personagens espíritas, muito bom também. Se você tem interesse pelos personagens espíritas, procure esse material que eu estou indicando, né? Edgar Amon era geminiano, nasceu no dia 14 de junho de 1894, no século XIX, portanto, e nasceu lá em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. O nome dele era Edgar Pereira Amon. Ele veio de uma família muito pobre, ele trabalhou bastante desde a meninice e trabalhou no comércio, inclusive. Só aos 21 anos ingressou na Força Pública de São Paulo, onde ele iniciaria a sua carreira militar, que lhe daria mais tarde o título de comandante, porque ele foi comandante da Força Pública de São Paulo, e ele é conhecido como comandante Edgar Amon, Força Pública que hoje é a nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele casou-se com a senhora Nancy Menezes. Ela era filha do marechal do nosso exército, Manuel Feliz de Menezes, e como militar ele atuou em vários movimentos, inclusive nas revoluções de 1922 e 1924, fazendo parte das tropas de ocupação nas fronteiras aqui com o Paraguai e Argentina. E foi justamente nesse período que ele, muito esforçado, muito dedicado, ele estudou na escola de farmácia e odontologia do estado de São Paulo, diplomando-se em 1926. A região ali entre Paraibuna e a cidade de São Sebastião, a cidade de Paraibuna e a cidade de São Sebastião, ela deve ser bastante grata ao comandante Edgar Amon, porque apesar do Estado viver dificuldades financeiras, ele como militar trabalhou ali na construção de uma estrada de rodagem unindo essas duas cidades, tomou a direção pessoal do empreendimento, e esta atitude antecipou o progresso daquela região em pelo menos 40 anos, beneficiando todo o entorno. Ele despertou para o espiritismo, foi assim, uma coisa que despertou o interesse, a atenção dele, o assunto que despertou o interesse e a atenção dele. Ele começou a estudar, a trabalhar nessa seara intensamente. Ele iniciou-se no espiritismo prático a convite de Canuto de Abreu. Canuto de Abreu também, um espírita que merece uma hora dessa que a gente faça uma pequena biografia, porque ele foi, sem dúvida nenhuma, um personagem bastante ativo na seara espírita. Ele, quando a convite de Canuto de Abreu, ele passou a visitar vários centros espíritas dedicados aos trabalhos de efeitos físicos, materializações. Ele trabalhou ainda ao lado de um médium da época, muito conhecido, chamado Dr. Luiz Perigô de Souza, lá do Paraná. E foi só quando ele, trabalhando intensamente, ele sofreu um acidente, foi automobilístico, foi no Parque Dom Pedro. Quem conhece a cidade de São Paulo sabe que o Parque Dom Pedro é um ponto de referência. Lá ele sofreu um acidente automobilístico, foi hospitalizado, teve vários sofrimentos, especialmente nos joelhos. Passou por cirurgias, algumas cirurgias, passou por um intenso trabalho de fisioterapia, mas não teve jeito. Por 6 meses ele passou a usar muleta e ficou realmente com problema nas pernas, o que impossibilitou a continuação da sua vida militar. Então ele foi reformado. A Força Pública o reformou da vida militar ativa. Mas um ano antes, em 1939, ele passou a ocupar o cargo de secretário-geral da Federação Espírita do Estado de São Paulo, a FESP, porque ele era um militar, já disse isso, era um sujeito dotado de um caráter reto, firme, moral elevada, detestava a conversa mole, né, maledicência, conversas fúteis, e fugia de perguntas vulgares, não se atinha a responder perguntas vulgares.
Mas como expositor, eu digo mais porque tinha um outro aspecto do Edgar Amon. Como expositor, ele era um sujeito assim, de um discurso persuasivo, uma linguagem fácil, clara, objetiva, haja vistas aos livros que ele escreveu. Ele não deixava pairar dúvida nenhuma sobre o tema que era tratado. Passa no helicóptero aqui essa hora. Como escritor, ele era um profundo estudioso dos fenômenos psíquicos e conhecedor de largos recursos sobre o tema mediunidade. Escreveu uma série de 21 livros didáticos. 21 livros didáticos. Criou e educou grupos de médiuns, muitos grupos de médiuns. Criou a escola de aprendizes do Evangelho para que pudessem ser preparados através do estudo, do trabalho, da disciplina, os novos discípulos de Jesus, que fossem além de tão somente ler o Evangelho, mas de interpretar os ensinamentos do Cristo, sob a ótica da doutrina espírita. Criou o curso de médiuns para o melhor intercâmbio com a espiritualidade. Eu conheço o centro espírita que diz que não precisa de curso de médium, que é bobagem, que a mediunidade eclode naturalmente na criatura. Não é verdade. Tudo precisa de educação, e a mediunidade sob a educação espírita, ela é muito mais segura, porque o médium sabe o que está fazendo, por que está fazendo, como está fazendo e para que está fazendo. Ele trabalhou incansavelmente à frente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Em 1944, ele fundou o jornal O Semeador e também o programa de rádio chamado Hora Espírita, que era veiculado até então pela Rádio Tupi, aqui em São Paulo, pela Rádio Tupi. Em 1947, ele criou a União Social Espírita, a USE, hoje União das Sociedades Espíritas. Aqui na nossa região, nós temos a USEAT, União das Sociedades Espíritas do Alto Tietê. E essa nossa União da Sociedade Espírita do Alto Tietê apresenta toda quinta-feira um programa, A Vida em Trânsito, pelo YouTube, das 20 às 21 horas pelo YouTube e também pelo Facebook. Convido você, se inscreva no canal e aproveite uma hora da semana ouvindo o programa, interagindo com seus apresentadores através de comentários no chat, para que você possa observar como tem qualidade o programa, como tem conteúdo os seus expositores, e você vai ficar fã. Toda quinta-feira, das 20 às 21 horas, Vida em Trânsito, a Vida em Trânsito, da USEAT, União das Sociedades Espíritas do Alto Tietê. Em 1967, por motivo de doença, ele pediu afastamento lá da federação, mas ele continuou colaborando com a federação, mesmo à distância, no setor da publicidade, da organização dos centros espíritas e organizações espíritas de uma maneira geral, inclusive em países estrangeiros, né? Um sujeito muito ativo. Em 1973 ele fundou a Aliança Espírita Evangélica, um sujeito realizador, empreendedor mesmo nas lides do Espiritismo. E depois dessa vida laboriosa, lá no dia 29 de novembro de 1982, com 81 anos de idade, Edgar Amon desencarna no Hospital Oswaldo Cruz, na cidade de São Paulo. E o seu dinamismo, pelo seu dinamismo, nós temos que ele prossiga no mundo espiritual ativo, muito ativo. Edgar Amon é para nós uma referência. Na casa que eu frequento e da qual eu sou trabalhador, nós temos há anos o curso de passe, tendo como referência, tendo como uma das referências o livro Passe e Radiações do Edgar Amon. Procure saber mais sobre esse homem que foi para nós e é para nós uma referência até os dias de hoje. Você compartilha aí o nosso vídeo com seus amigos espíritas. O trabalho que nós apresentamos é para os espíritas, a exposição é espírita. Então, compartilhe aí com seus amigos espíritas o nosso trabalho. E vamos adiante.